Tudo bom? Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. E para as pessoas que estão acompanhando lá pelo canal, quiserem reescutar o Evangelho, é só colocar no YouTube Transmutação Renata, aí tem lá nos vídeos, tem vários evangelhos dos últimos anos. Hoje, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item injúrias e violências começa com os trechos da Bíblia e diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui é Mateus capítulo 5, versículos 5 e 9. Comentário dos Espíritos. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. O trecho injúrias e violências começa com 3 trechos de Mateus, no capítulo 5, e ele vem trazendo essa questão central, né? Os que são brandos, evitar lançar pragas para as pessoas, né? Chamar as pessoas de, que a gente chama aqui nome feio, né? De atacar as pessoas com palavras, e vem falar que Jesus faz da doçura, da moderação e da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Acho que o primeiro questionamento que às vezes as pessoas pensam é porque nós gostamos às vezes de escutar quem fala e não necessariamente observar quem faz. Mas com o tempo nós acabamos seguindo pelo exemplo e questionamos alguém que porventura nos dá algum conselho, alguma lição sobre a conduta daquela pessoa. Nós naturalmente não recebemos nos pontos mais difíceis, na hora da prática, da realidade, não recebemos bem o ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, nós somos muito animais, como as ovelhas no chiqueiro, né? Tem que ter um pai de chiqueiro para a gente seguir. A gente gosta de seguir, a gente fala que não, mas quer ser independente, quer ser isso, quer ser aquilo, mas lá no fundo existe uma criança muito carente, né? Muito ferida às vezes dentro de nós, e ela quer um pai, quer uma mãe, ela quer fazer o que é certo e quer um modelo. Então, quando vem esse evangelho injúrias e violências, e nem todo dia a gente está bem espiritualmente, tem dia que parece que a gente está sentindo Deus encostado na gente, mas tem dia que a gente se ajoelha e chama todo dia, mas não sente. E no dia que a gente não sente, a gente começa a questionar qualquer ideia boa que venha para nós, e a gente começa a questionar a partir da pessoa. Como dizia o Buda, ele dizia: quando o Buda disser uma coisa, o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela e não para o Buda. Mas é impressionante como a gente vai sempre procurar cabelo em ovo, tirar água de pedra, achar numa lição um defeito, ou na lição, ou na pessoa que está apresentando a lição. E dentro dessa situação, a gente cria um hiato, a gente cria uma dúvida.
E na dúvida a gente não consegue se decidir. E se a gente não consegue se decidir, a gente não consegue agir. E muitas vezes a gente não age porque lá no fundo a gente gosta, está acostumado com os defeitos de caráter que a gente tem. E onde é que você está querendo chegar, Renato? É porque eu sei que tem gente que quando lê essa passagem, que diz que Jesus só era amor, se lembra logo do dia dos vendilhões do templo, que ele derrubou as barracas e disse que ele meteu a pena no povo. Lembra da passagem quando Cristo olhou para aquela, estava com fome, pegou uma figueira e ela não tinha figos, ele disse que a árvore que não dá fruto tem que secar, e ela seca. Então a pessoa começa a procurar ao invés de novo, né, do Buda. Quando o Buda disser, olha para estrela, olha para a estrela e não para o dedo do Buda. Mas quando a gente está envolvido, acostumado com o defeito de caráter que a gente tem, de modo que um pouco a gente gosta, fica com o dedinho na lama ali, sabe? Um pouco a gente gosta, e a outra parte a gente se acostumou. Então a gente vai procurar sempre olhar para o dedo do Buda e não olhar para o que ele está dizendo. Eu não tenho nem a menor dúvida que quando ele estava falando isso, quem é acostumado a escutar o Evangelho não lembrou logo dessa passagem. Ei, mas espera aí, o que está se falando aí é uma regra da postura de Jesus, mas lá na Bíblia eu vi no Evangelho que ele mesmo tinha exceções. E eu vou dizer para vocês que quando eu vi isso a primeira vez, eu tive esse pensamento. Depois, eu fiquei me questionando, porque algo dentro de mim me dizia que Jesus era o que o Evangelho está dizendo. Ele era o melhor exemplo do que há de melhor que pôde chegar para a nossa compreensão. Então, eu não conseguia enxergar ódio em Jesus, raiva, violência. Eu só conseguia enxergar amor, bondade. E comecei a lutar com aquilo. Eu disse, não, Jesus não. Mas quando eu lia, eu sabia que a primeira interpretação é a literal. E isso já é uma postura de violência minha, porque, veja, eu brigo até com Jesus, né? Mas lá dentro de mim alguma coisa dizia, não, ele é amor, bondade, paz. Mas o texto estava lá, está lá. Eu fiquei com aquilo, mas lá no fundo eu dizia, eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar algo que me dê fundamento para mostrar que Jesus era o que eu sinto, e não aquilo apenas que eu leio nessa parte que eu olhava, que eu queria ver defeito. E comecei a ler, e o tempo foi passando, porque a voz da sabedoria, já dizia o Hermes Trismegisto, só chega aos ouvidos do entendimento. O que quer dizer isso? Se Deus me desse a resposta naquela época, talvez o meu ouvido não estava aberto para ouvir, minha mente não estava aberta, eu não tinha maturidade. Então a resposta chega no tempo certo. Passaram-se alguns anos, e um dia eu me deparo com uma palestra do Haroldo Dutra Dias. E ali ele estava fazendo um estudo
E um estudo que ele fez com uns judeus, e ele foi mostrar que naquela hora Jesus não estava no episódio dos vendilhões do templo. Vocês podem encontrar isso no YouTube, né? Haroldo Dutra Dias, o episódio dos vendilhões do templo. Jesus não estava com raiva e Jesus não agrediu os vendilhões do templo. E o Haroldo mostra que na cultura dos judeus, como o povo era muito rústico, a forma que tinha, né, aquele povo que ficava toda hora só pensando em sobreviver, né? Vendendo, comprando, vende cabra, pastora cabra, né? Mata, come, é só isso. A vida de judeu era muito rústico. Então, para você chamar a atenção dessas pessoas para escutarem uma conversa, não era uma tarefa fácil. E ele diz que desde o tempo antigo dos judeus, eles tinham uma forma de chamar a atenção, que era como fosse tipo um drama, um teatro. Então ele vai mostrando em passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento, que aquilo ali que Jesus fez, Jesus não estava com raiva dos vendilhões. Ele fez uma encenação, criou uma cena, para que o mercado parasse, né? Assim, quando a gente está ali no meio está no portal, né? Assim, a muvuca rodando lá e tal, aí tem uma confusão, todo mundo para olhar. Não é assim não? É impressionante como a gente procura confusão. Se der uma zoada que parece um tiro, todo mundo já para e fica querendo ver. Não é assim? Então, o Haroldo mostra bem fundamentado que ali Jesus não estava com raiva, que Jesus não estava sendo agressivo, que Jesus não estava esculhambando. Ele criou uma cena para que o mercado parasse e prestasse atenção. Aí eu disse, meu Deus, era isso que eu queria. Porque o meu coração dizia que Jesus não tinha feito aquilo, não tinha agressividade no coração dele, mas os meus olhos liam e viam. E aí? Está vendo como a gente começou falando? Escuta quem faz e não quem fala. Só que às vezes eu tenho que ter equilíbrio, tenho que ter maturidade para entender o porquê que uma pessoa está fazendo uma coisa. Pois é, o problema é que pessoas como eu, que são espíritos imperfeitos, tem que ter uma honestidade, no mínimo absoluta, comigo e com Deus. Eu não posso dizer que não tinha essa dúvida na minha cabeça, se ela tinha. E se eu já tinha ouvido várias homilias de igreja, tem muita gente que entende que era aquilo mesmo. Tanto que tem gente que prega violência porque acha que Jesus foi violento. Tem cara que está bebendo e vai perguntar para o Divaldo Franco, que eu vi uma vez, que o Divaldo não apoiava o uso de bebida alcoólica, nem apoia, e ele fez uma fala, e a pessoa foi dizer, mas até Jesus bebia. Aí vem falar da Santa Ceia. Entende? É a mente. Não tem que nem porquê, tem eu querer arranjar um argumento para dizer que eu sou bom, e no sentido de eu ser bom, quer dizer que eu sou melhor do que vocês, mas eu não sou. Nós somos um. Então, o que eu tinha na época era uma dúvida, e a dúvida pode gerar a não ação, no sentido de travar a vida da gente. E na dúvida, às vezes eu hesito tanto e deixo oportunidades
passarem boas oportunidades. Então, no Espiritismo se fala de fé raciocinada. Nem eu quero uma fé cega, e nem eu quero ficar envolvido em dúvidas que me impossibilitem a ação. Porque o espírita, o cristão, o ser humano em evolução, ele é ativo, ele propõe, ele se dispõe a mudar, a ser melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Mas um cara que ele já fica dizendo para o povo que ele sabe de tudo, que ele tem fé em tudo, o que esse cara tem que mudar? Ele está no ponto de morrer, que ele vai ter que ir para um plano maior, porque não é o nosso. Nós não estamos nesse plano, não estamos no plano dos perfeitos, dos puros, ainda não, estaremos. Então é muito importante uma auto-observação nossa, para a gente saber sinceramente, porque não é, sabe, de boca, a coisa se apresenta na hora que a gente tem dificuldade, na hora que a gente está com essa dúvida, no momento que parece tranquilo na vida da gente, que a gente fica duvidando do que caminho deve ser seguido. Quem era o homem que a gente tem como um exemplo, que é Jesus? Na hora que a gente está com um problema dentro de casa, com alcoolismo, drogadição, problema de várias adicções que as pessoas têm, violência no lar, desrespeito, desamor, relacionamento doentio, aí a gente também tem que tomar decisões, e a gente não toma, porque dentro da gente a gente perdeu o símbolo, a gente perdeu o exemplo, a gente perdeu tudo, a gente tem dúvidas, e na dúvida a gente faz o quê? Nada. E quando a gente não age, quando a gente não toma conta da vida da gente, alguém vem e toma, e geralmente a gente não gosta. Daí o livre arbítrio. Então a dúvida, se não for trabalhada, pode gerar em nós uma falta de ação num momento muito importante. E isso vai se repetir. Então, é o que eu tenho trazido, ou tentado trazer para cá. Quando eu vejo esse evangelho, injúrias e violências, a minha dúvida com relação a Jesus era uma dúvida que mais condenava e menos absolvia. Lá no fundo, por mais que eu fosse para mim, se eu viesse para o centro, falasse de Jesus, mais eu tinha uma dúvida. Eu não avalizava ele dentro de mim, nesse ponto. E talvez não tivesse mente aberta suficiente, ouvido aberto, para receber aquela mensagem. E o tempo foi passando, a gente vai mudando um pouquinho, mas o pouquinho que a gente muda, Deus não perde a oportunidade de entrar na mente da gente. Então ali eu já acho que era uma postura violenta minha para com Jesus. Eu não dei a ele o crédito, eu dei a ele a dúvida. Mas tem uma semente de Deus dentro de nós, que fica latejando e fica iluminando. Ao menos eu já estou no nível que naquela situação eu não condenei. Eu já estava no nível 2, eu dei a dúvida. E como a minha dúvida era sincera, com o tempo Deus me mandou uma resposta que era a que eu queria. Que Jesus nunca foi, naquela encarnação, lógico, violento, agressivo, não é? Então a gente começa a ver 3 níveis no mínimo de pessoas. A pessoa que condena logo, a pessoa que fica com
dúvida, e a pessoa que já acredita 100%. Qual o melhor? Eu ainda não sei, eu só estou dizendo que a gente está aprendendo. Nesse caso, eu acho que eu me portei como dúvida. Hoje, eu acredito que Jesus, nada que qualquer pessoa chegar para mim e disser que Jesus foi agressivo, eu não acredito. A pessoa que eu compreendo que foi é essa. Essa que está aqui no Evangelho. Ó. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Ó, esse é o Jesus. Qualquer ideia que trouxerem diferente de Jesus para mim, provavelmente ou a ideia não veio bem, ou eu não sei interpretar o que aconteceu 2022 anos atrás, por exemplo. E é difícil. Porque cultura, né? Eu lembrei que a gente pensa que quem sorri, né, quando abre a boca assim mostra os dentes, é sempre alegria. E eu assistindo aquele documentário de animais, vocês depois podem ver, diz que a hiena, quando ela faz aquela, mostra o dentinho, ela dá uma, tipo uma risadinha, né? Ali ela vai atacar. Né? Não tem uma risadinha, né? A hiena do Rei Leão, lembra? Quando ela mostra o dentinho que ela balança a cabeça e faz aquela risadinha, você jura, fosse um ser humano, estava achando graça. Mas os estudiosos de hiena descobriram que ali ela está com um ódio e vai avançar e vai atacar em bando. Por que eu vou ter? Assim são os cachorros. Exatamente, aí eu não sei, eu sabia da hiena, cachorro eu não sei. Mas é porque ela é igualzinha a achar graça, não? Hiena, ela tem um grunhidozinho, ela acha graça e balança a cabeça, né? Só que ali ela vai atacar. Eu vi uma história, o que é a interpretação, né? Eu vi a história de uma mulher que criava uma cobra grande, uma sucuri. Tem gente que cria cobra, né? Aí ela dava rato para ela comer, não sei o quê. Aí disse que um tempo ela começou a não se alimentar da cobra, dos bichos que ela dava, né? E ela se preocupou e aí levou para o veterinário. Aí o veterinário disse, como ela cresceu muito, que ratinho para ela não resolvia. Ela estava se amofinando para atacar a dona. Ele disse, ela está se ajeitando para lhe devorar. Olha a interpretação. Ele disse, não, porque ela é um animal, ela se tornou um animal de grande porte. Então é como você que gosta de almoçar assim muito, né? Aí você dá só 4 uvas para você comer. Você... é mesmo que nada. Então, esse evangelho começa por aqui. Temos que trabalhar a nossa visão, abrir a mente. Temos que tomar Jesus como um bom exemplo. Temos que procurar em Jesus alguém sem falha. E nenhum homem aqui, nessa encarnação, que faça qualquer atitude que não seja serenidade, mansuetude, amorosidade, representa Jesus. E qualquer homem e mulher que tenha paz, mansuetude, amorosidade, na hora que está fazendo isso, representa Jesus. E aí a gente vai tomando essa certeza, porque a gente tem que ter alguma coisa para se agarrar, para seguir a nossa vida. Aí a gente pode dizer que Jesus não falha, que Deus é amor, que Ele está conosco. Quem convida, diziam os antigos, né? Quem chama Deus para a vida no verão, chama no inverno. Quem chama Deus para a vida no tempo bom, chama no tempo ruim.
Quem não chama Deus para a vida no verão, em tese seria o tempo bom, né? Na época da chuva, do inverno, não vai chamar. É por isso que a pessoa se mata, porque ela não tem que se agarrar. Não tem. Ela destruiu todos os heróis. Não era a música do Cazuza? Meus heróis morreram de overdose. E é interessante que nessa mesma música o Cazuza dizia: ideologia, eu quero uma para viver. Tá aí, por exemplo, uma ideologia, pensar que Jesus é o melhor exemplo de um ser humano que já pôde encarnar. Foi o maior exemplo que Deus mandou dentro da nossa compreensão até agora. E confiar em Jesus. E se tiver dúvida sobre Jesus, não é ficar, eu não tenho dúvida, eu não tenho. Se tem, aceite que tenha. E vá estudar e vá procurar. Porque quem procura não é o SBT não, mas acha. Acha. Eu não achei. Interpretação tem para todo mundo. Vocês lembram aí dessas notícias que chegavam sobre o Covid? Toma isso, não toma, toma, não toma, né? Esse é o médico, esse é o rico. Interpretação tem porque você quiser. Escolha o seu caminho e siga adiante. Não olhe para trás. Para frente. E aqui vem a outra parte. Vamos começar olhando o texto e respeitando Jesus. Não é dizer, eu tenho dúvida, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Não, se você tem dúvida, saneie. Procure se esclarecer. Fé raciocinada. Quer dizer, eu estou aqui e nem por isso eu posso dizer que meus heróis morreram de overdose. A gente viu um momento que Jesus, naquela cultura, falam, né? Tinha um momento do almoço e tomava aquele cálice. Aí eu não vi nenhuma vez Jesus na engorda. Chamo, né? Que a engorda é quando a pessoa, o álcool desmoralizou uma pessoa no nível que ela não consegue mais fazer nada. Fica junto um bocado de gente bebendo e pedindo só para manter aquela engorda ali de bebida. Então, equilíbrio. E aí vem para o outro lado, passando do respeito a Jesus, passando do autoconhecimento nosso para ver as dúvidas que a gente tem, tentando resolver esses problemas, fortalecendo os nossos símbolos internos que nos fortalecem. Como dizia Paulo, vê tudo, analisa tudo, mas retende o que é bom. Eu prefiro ir por aí. Quantas vezes a gente não entra numa tempestade de crítica? Nada presta, ninguém presta, tudo tem um mais. Quem já passou por isso? Ninguém. Na hora que está passando por isso, é bom, você se sente bem ou mal? É aquilo. Quando eu começo a atirar para todos os lados, uma hora a metralhadora vira. Para mim, a minha vida não é legal. Então, Renato, o que é que eu vou dizer? Não, você tem que viver a sua vida e cumprir o seu projeto, cumprir a sua missão. E a sua missão é ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ponto. Se é um pai, tentar ser o melhor pai a cada dia. Se é uma mãe, tentar ser uma mãe melhor a cada dia. Se é trabalhador, ser o melhor a cada dia. Melhor do que você mesmo, não melhor do que ninguém, não disputar. Se é um doente, é ser o melhor doente a cada dia. Como é isso, Renato? Tentar ficar bom. E se quando vê que não tem jeito de ficar bom, aceitar que vai morrer. Não ficar com autopiedade.
O Evangelho está trazendo isso, ó. Injúrias e violências contra os outros são uma destruição indireta nossa. A gente começa a criticar e atacar, esculhambar todo mundo. Uma hora, aquilo que eu dou para o mundo, o universo é um espelho. O que eu mando, volta. Não é porque o povo vai ser olho por olho, dente por dente, não, é dentro da gente. Tudo que vai à boca é o que vem do coração. Se a gente só tem fel a dar, é porque a gente mexe com fel, e fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, mas fica carvão, um pouco de fuligem com quem mexe com carvão. É o fogo amigo. Nós somos os nossos melhores amigos e nós somos os nossos piores inimigos. Por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho, normalmente, é para trabalhar reforma íntima. É lógico que eu posso olhar para esse Evangelho e dizer: viva e deixe viver, assuma a sua vida, deixe a pessoa viver a vida dela. Mas, a nível íntimo, quer te dizer, quando você é uma pessoa amarga, seu coração tem amargura e da sua boca sai amargura, e você vai tender a viver em amargura, e quanto mais amargura você solta, mais amargura você cria, mais amargura você sente. Renato, então você é um cara brando, né? Massa. Não. Mas eu estou tentando. E digo o que diz no Livro dos Espíritos e o que diz André Luiz: ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. E um dia todos nós seremos anjos. Não tenha dúvida, a música é assim: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro todos nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Música espírita não é para ficar só, aquilo ali é uma internalização. A música começa assim: qual de nós não tem nenhum defeito? Não é isso? Qual de nós não tem uma aflição? E assim começa. Muito bonita essa música. Um dia todos nós seremos anjos. É isso. Então, Renato, injúrias e violências, viva e deixe viver. Não ande destilando veneno na vida alheia. Olhe para a vida alheia para orientar como você quer ser e como você não quer. A boa e velha história do nosso famoso Seu Lunga, deitado, dormindo, e a mulher dormindo do lado dele de madrugada. Ela sentiu, não se sentiu bem, deu uma cotovelada assim nele e disse: Lunga. Ele acordou e disse: o que é, mulher? Estou sentindo uma coisa, Lunga. Pois receba, minha irmã. Se virou e foi dormir. Ela não ficou boa com isso, né? Deu outra cotovelada nele e disse: Lunga, eu estou sentindo uma coisa. Ele disse: mas não te disse que recebesse? Ela disse: mas é uma coisa ruim, Lunga. Pois devolva. Então, obrigado. A grande questão é essa: vê tudo, observa tudo e retende o que é bom. Ô rapaz, o cabo ali esculhambou o filho, ó. Aí você vai no esculhambo seu. Renato nunca disse o palavrão teu filho. Disse. Mas eu me arrependi e depois pedi desculpa. Hoje. Mas já teve tempo que eu nem me arrependi, porque eu não via isso como errado. Era comum o pessoal fazer isso comigo, eu achava que é normal. Quem é invalidado, invalida, né? Eu não sou obrigado a continuar com isso. A idade que meu filho tem, eu já tinha levado piso em 6 anos, que não dá nem para contar. Até no colégio a professora batia. Mas eu comecei a entender que se existir um dia isso,
é se for extremamente inevitável. Ele veio falar comigo, né, negócio de brigar de luta, né? Aí eu disse: filho, é assim, ó, 3 coisas. Luta é assim, ó. Primeiro, esquiva. Quer se esquivar? Se alguém vier te bater, você se sai, se esquiva. Se você não conseguir se esquivar, se defenda. E se não der, aí é que você ataca. Mas antes era não, a pessoa fazia uma coisa, batia logo. Não era assim não, antigamente? Puf, cascudo. Não era não assim? A primeira logo era bater. E eu digo: não, Renato, mas é fácil. É claro que não é. Mas é mais difícil se eu não quiser enxergar que tem outra forma. Primeiramente aberta, a voz da sabedoria vai chegar aos ouvidos do entendimento. Não adianta chegar a sabedoria para o meu ouvido se meu ouvido está fechado. Primeiro eu tenho que entender. Buda falava isso, né? Reto pensar, reto falar, reto agir. Pensa. Se cair, se recair, não fica prostrado. Levanta, pede desculpa, errei. Menino, burro! Opa! Ficou ali, no depois, meu filho, vem cá, ó, quer dizer que papai não acha que você é burro, desculpa, viu? E assim vai. Um dia não chama mais. Mas antigamente, como tem gente que acha que não tem jeito, que não tem diferença, que o jeito é esse mesmo, não procura se aprimorar, tá vendo? Qual é o sentido da sua vida? Ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Bom, em que sentido, Renato? Todos. Como mãe, como pai, como filho, como amigo, como companheiro, como namorado, tudo. Pronto, só aí, não é um resumo não de vida. A pessoa: eu não sei qual o sentido da minha vida. Ser melhor do que você mesmo. Pronto, todo dia. Muda. Ou muda, ou se muda. Não? Porque uma pessoa que não tem mais jeito, ela não aprende mais nada na encarnação, é bom ela morrer, né? Não? Desencarnar, porque ela vai ter que arranjar uma outra lavagem de roupa para ela, o canto para ela possa aprender, porque isso aqui é uma escola. Quando a pessoa diz assim: eu já tenho 70 anos, já posso dizer o que eu quiser, com o que eu quiser, não tenho mais nada para aprender. Pois tá bom de morrer mesmo. Vai morrer, mais cedo. Não tem mais nada para aprender. Como tem gente com 10 anos, menino, né, diz: eu sei, mãe. Ele fala assim como ele é o sabido, todo mundo é burro. Tá bom de morrer também. Só que antes de matar, a vida mete a sola, porque a dor é necessária, irmão. O sofrimento é opcional. Ele vai quebrando a crista, peia, dificuldade, erro. Aí um dia é bem bonzinho. Às vezes o menino mais respondendo, um dia está o menino mais manso. O menino mais valente bate em todo mundo. Olha, tinha um colega que ele era assim, chamava ele Batoré, que ele era todo entroncado. Nós tudo maguinho, ele metia a peia. Aí a gente começou a crescer e ele cruou. Pronto. Na adolescência dele, muitos meninos que ele bateu quando era pequeno, quando via ele assim, derrubava e batia. Tinha isso, né, antigamente? Ficou isolado, todo mundo batia nele. Grande. Horrível. Lei de ação, reação. Causa, efeito. Universo como um espelho. E eu vou dizer, é um dos maiores desafios que eu tenho hoje, não sei se vocês têm. Ser uma pessoa amorosa. Tanto para receber amor, quanto para dar. Esse é o meu desafio diário. Primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas.
Começa logo que eu pergunto a vocês: todo dia vocês amanhecem muito bem, alegres? Quem não amanhece todo dia bem alegre? Pois é, começa por aí, porque se eu amasse a Deus, todo dia eu era alegre, porque eu tinha uma vida, porque eu tenho uma família, porque tem tanta coisa boa acontecendo. Mas quando eu vejo um copo pela metade de água, eu não olho, o copo está meio cheio, eu olho o quê? Só o que está faltando, está meio seco. Quando eu estou assim, é uma prova de que eu estou precisando me trabalhar mais para cumprir o primeiro mandamento. Porque ali, quando eu tenho raiva de coisas que eu não posso modificar, meu povo, eu só posso ter raiva de uma pessoa ou um ser. Quem é? Deus. Olha, eu estou com raiva porque eu fui me olhar no espelho e apareceu uma ruga do lado de cá. Ah, velho, isso não tem jeito. Eu estou triste porque eu estou doente. Ah, é? Doença existe. Ah, eu estou triste porque eu morri, eu vou morrer, ou porque a minha mãe morreu. Valha. Os sábios antigos diziam, né? Existem 4 nobres verdades. A dor existe numa vida encarnada. Velhice existe, doença existe e morte existe. São 4 coisas que ninguém vai evitar numa vida. Vocês já conseguiram evitar dor, velhice, doença e morte? Ah, mas eu estou triste por uma coisa dessa. Então, quem criou essa vida que você acredita? Não foi Deus, não? Começa aí. Então, esse é um exercício sobre injúrias e violência. Está vendo? Ó? Eu comecei mostrando que eu estava meio que injuriando e meio que sendo violento com Jesus, não foi? Quando eu fico com raiva de coisas que eu não posso modificar, eu acho que eu estou injuriando e estou sendo violento com quem? Com Deus. Eu acho que é com Deus, porque como é que eu posso me zangar com a coisa que eu não posso modificar? Ó, dor, velhice, doença e morte. Aí eu digo, olha pessoal, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou para o centro, falo de Deus, mas na prática, eu ainda estou precisando melhorar demais. E é isso que reflete, eu não ser uma pessoa tão amorosa quanto eu quero. Eu não ser tão sereno quanto eu quero. Eu não ser tão afetivo quanto eu quero. Eu não ter uma quietude dentro de mim. Sabe aquela, às vezes, uma impaciência, não é isso? Quero ir para cá, quero ir para lá, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Uma insatisfação. É de, poxa, estou precisando melhorar no meu amor. O primeiro mandamento é amor, né? Amar a Deus, porque eu acho que eu não estou amando a Deus como eu deveria. Mas um dia todos nós seremos anjos. Eu vou conseguir. E vocês vão também. E a gente vai afastando as impurezas de dentro do nosso coração, deixando nosso coração com mais espaço, tirando o que é de pensamento ruim que tem na cabeça da gente e dando espaço para desenvolver os pensamentos bons. Porque um coração cheio, um vaso cheio, não cabe nada. A pessoa olha, já tem um monte de crítica cheia e a língua valendo mesmo, derramando veneno. Solta um pouco o veneno. Dá espaço. Dá espaço. Então, muito lindo. O Marcos trouxe aqui para ajudar a música. Ó. Anjos, ó. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito, é o que eu estou procurando, ó, de suavizar o lado rude. Se eu não tiver lado rude, ó, eu vou fazer injúria e violência? Não vou. Vamos ajudar-nos mutuamente, é o que a gente está tentando fazer aqui, pensar junto. Por isso que eu gosto de falar e perguntar as coisas a vocês. E somar as nossas qualidades
para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Ó, abre espaço no teu coração. Renato, abre espaço no teu coração. Tira essa ruma de crítica, essa ruma de veneno que tem e vai depurando as impurezas para dar espaço para o que é bom entrar ou se desenvolver. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Pronto, ó, abriu espaço, tirou o lado rude, aí começa. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeitos. Olha aí, ó. O mestre falou, sede perfeitos. Frase do Chico Xavier: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ah, o meu irmão bebe não sei o quê. Parabéns para ele, eu é que não vou. Ah, o fulano ali usa droga. Parabéns para ele, eu é que não vou. Ah, você é melhor do que ele. Não, eu quero ser melhor do que quem? Do que eu mesmo. Ah, mas tu bebia, mas não bebe mais. Ah, mas tu esculhambava, mas hoje eu não esculhambei mais. Ah, mas tu batia, mas hoje eu não estou batendo mais. Só hoje, eu tentar amanhã também, né? Mas hoje eu não fiz. Ah, mas tu já fez isso? Fiz. Mas hoje tem um livrinho aberto de oportunidades. Então, dado o tempo, agradecer a vocês por me ajudarem, porque aqui eu não estou trazendo verdades, eu estou refletindo com vocês. Estou tentando depurar mais meu coração. Eu preciso muito de me melhorar, de ser mais amoroso, sereno, paciente. Acabar com esse negócio de estar criticando os outros, de estar me comparando, de estar falando palavrão, de estar invalidando as pessoas. Já tenho tanta coisa para fazer, arrumando a minha própria vida e tomando como exemplo o presente que Deus nos deu, que foi a vinda de Jesus. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para perceber a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz, boa semana, muita amorosidade, paz, alegria de viver. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer.